O vídeo de hoje ficou meio cortado, né? Por causa da falta de memória no celular. Droga. Beleza. Por causa da falta de memória. E acabou ficando cortado e eu deixei do jeito que tá mesmo. Por quê? Porque ficou bom daquele jeito. Eu queria acrescentar mais algumas coisinhas, mas acabei deixando do jeito que estava mesmo. Sobre esse vídeo aqui, ó, vamos conversar sobre ele. Protestantismo, o esgoto da Igreja Católica. Aí vocês vão ver, pela qualidade dos argumentos, pela qualidade dos comentários, que eu tô falando é verdade, né? Ó, 150 comentários. E 150 comentários, maioria concordando, maioria dando graças a Deus pelo trabalho que eu estou fazendo de evangelização. Mas infelizmente aparece aqui alguns desinformados que acham que sabe e não sabe coisa nenhuma, né? Gostou da palestra? Caiu no colo, melhor no coração. Canal, gostei, vou segui-lo. Valeu, senhor Celso Keller. Seja bem-vindo à família aí. Vamos ver. Incrível como estamos com muitos canais de apologética. Só elogio, ó. E aparece que algum outro falando mal. As almas sem salvação estão em lugar de tormento. Assim eu creio. Eu também creio nisso. Tanto que na passagem de Lázaro e Rico Pulão, a alma do Rico Pulão não foi atendida. Por quê? Porque estava literalmente no inferno. A Igreja Católica ensina a orar pelas almas no inferno, pedir intercessão das almas do inferno. Nunca chame seu próximo de lixo. Outro que não entendeu. Estou falando de heresias e não de pessoas. Essa que eu achei uma maravilha. Intercessão dos santos? Quem ensinou isso? Os romanos, porque a igreja primitiva sabe que tudo se pede a Deus e no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei sobre isso em outros vídeos e os romanos me ensinaram isso. Agora, olha o anacronismo. Isso daqui é um caso de anacronismo. Então tá. Então os romanos, antes mesmo de eles existirem, eles ensinaram os macabeus a pedir intercessão de Jeremias e Onias. Ensinaram a rezar pelas almas dos soldados que morreram com imagens pagãs embaixo do manto. Antes de os romanos existirem, eles ensinaram isso, né? Muito bom. Nossas fontes são os cristãos primitivos. Muitas pessoas estão falando que eu estou usando o judaísmo para fundamentar. Não, eu estou usando o cristianismo primitivo. Tenho culpa que lá no começo eles chamavam os cristãos primitivos de judeus da seita dos nazarenos. Aqui, ó, foi o que eu falei. Império Romano, antes de existir, já estava ensinando isso para os macabeus, Baruque, Enoque. Conheça a história da igreja desde os Atos dos Apóstolos, por exemplo, no canal do Lucas Lancaster. Tem um monte de gente falando desse Lucas Lancaster aqui. Eu acho que não, acho que é esse Celso Keller aqui que está falando do Lucas Lancaster um monte de vez. O mundo está difícil e você arruma mais confusão. Se defender de um ataque injusto é arrumar confusão? Esse vídeo aqui, eu estou falando, é uma resposta a acusações ao catolicismo.
Aqui, na Igreja Católica, não é aquela bagunça. Eu tô gravando vídeo enquanto eu como, por quê? Porque não dá tempo de fazer de outra forma. Pessoal, quando eu era católico eu bebia, fumava, fornicava, pintava, bordava, mas agora eu tô salvo. Não, pelo contrário. As pessoas que saem do protestantismo, eles eram justamente as pessoas mais proeminentes lá no meio e vieram para a Igreja Católica. Aí quando eu falo que é o esgoto da Igreja Católica, vocês não acreditam? Mas o próprio testemunho das pessoas que vão para o protestantismo dá conta de que os que abandonaram a Igreja Católica nunca foram católicos de verdade. Os judeus pedem aos justos que rezem por ele em seu nome. É errado. Os judeus pedem a Deus que leve em conta os méritos dos santos para atender um pedido. Então, sabe, são essas, não digo manipulações, mas essas sutilezas que acaba fazendo com que um católico não preparado perca um debate, por exemplo. Os judeus pedem a Deus, só a Deus. E a Igreja Católica é assim também. Nós não invocamos os mortos. Mesmo que eles estejam vivos para Deus, nós não invocamos quem não está mais vivo aqui. Nós apenas pedimos para Deus levar em conta os méritos do justo para atender às nossas necessidades urgentes. Pastor da igreja ora por mim. Eu vejo o pastor como um homem justo. E eu vejo São Paulo, São João, São Pedro, Maria Santíssima. Eu vejo o anjo da guarda do Padre Pio de Petreutina, Santo Afonso Maria de Ligório. Eu vejo o anjo da guarda dessas pessoas justas como justos também. Então, além de pedir intercessão dos santos, pede intercessão dos anjos da guarda dos santos também. Nem por isso eu vou adorar o pastor. E nem nós adoramos os santos. Nós só adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como está lá no credo niceno constantinopolitano. Né? Et in Spiritum Santo Domini et vivificante. Que procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho são adorados e glorificados. Adorado e glorificado, né? O Espírito Santo é adorado com o Pai, com o Filho e com o Filho. Pegar uma foto dele e acender vela para fazer pedido. Na verdade, a vela a gente acende para Deus. O nosso pedido é para Deus. O sentido da vela é que a nossa oração suba aos céus como a fumaça da vela e que nós também, enquanto estamos sendo luz para o mundo, nós nos consumimos. Não sabe desses sinais, então não fala, né? Não é o que eu falo, simplesmente para de falar daquilo que vocês não entendem. KKK. Sei lá o que ele quis dizer com isso. Um que não segue nem Lutero, nem Calvino, nem Papa, só Jesus. Você segue as vozes da tua cabeça, né, filho? Rapaz, você é um coitado. É muita arrogância de pessoas que não sabem nem o elementar, nem vocabulário pro debate. Por isso que eu não debato mais. O cara chega só acusando, só falando mal. Aqui aquela que ficou confusa lá. Afirma que a Igreja Católica está certa em algumas crenças porque os judeus também creem assim. Em que momento do vídeo, pelo amor de Deus, eu estou fundamentando a fé católica com base no judaísmo? Pelo contrário, o judaísmo acredita em alma penada, acredita em reencarnação, acredita em outras coisas lá, enfim, que a Igreja Católica não acredita.
É fato isso. O que eu estou falando é que as pessoas da época eram os judeus da seita dos nazarenos. E eles, como judeus, eles faziam o quê? Se eles faziam a festa das tendas, a dedicação lá no templo, feita pelos macabeus, eles também pediam a intercessão dos santos e rezavam pelos mortos. Por quê? Porque eles eram judeus. Os judeus faziam isso? Faziam. Olha que lindo esse aqui. Muita arrogância e maldade de sua parte, referir os irmãos protestantes xingando-os de esgoto. Já falei, estou falando de seita, estou falando de heresias, não de pessoas. Por aí se vê que o Senhor é religioso, mas não conhece o Senhor Jesus, um verdadeiro cristão cheio de amor. Apontando esse dedo para mim, tem outros 3 apontando para você, viu? A parte do não julgueis e não serei julgado só serve para mim, não serve para você não? Sai dessa idolatria, pivô meu. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu estou dando um pouco de conhecimento aqui. Quer aprender ou... Sabe, eu fico chateado que esse vídeo tem o quê? Acho que uns 20 minutos. Cadê? 19 minutos e 31 segundos. E a média de visualização não dá 4 minutos. Ou seja, quem está comentando aqui nem viu o vídeo. Mostra o ensinamento dos apóstolos que não esteja somente nas escrituras. Um só, eu me converto. Olha o problema dele aqui, ó. Vai demorar um pouco, porque primeiro tem que entender o que você escreveu. Ah, o problema é que o ensino dos apóstolos, isso é justamente para interpretar a Bíblia. Essa doutrina oral, que a Igreja Católica chama de tradição oral, e a Bíblia, a Igreja chama de tradição escrita, ou seja, a Bíblia é tradição também. A tradição oral serve justamente para interpretar a tradição escrita. Quando os apóstolos ensinam fora da Bíblia que o Espírito Santo é Deus, vocês vão mandar aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4, falando que isso está expresso na Bíblia, mas não vai saber lidar com a passagem que o salmista fala que sois Deus. O problema é que você já aceitou a tradição oral para interpretar o que lhe convém. Esse que é o problema. Que os protestantes já aceitaram a tradição para interpretar o que convém. E recusa a tradição para interpretar de acordo com a Igreja Católica. Quando o católico vai para a Igreja Protestante e diz que aceitou Jesus, eu fico pensando como uma pessoa que aceita Jesus se torna soberba. Digo isso porque conheço pessoas assim. Acho que nada de ruim vai acontecer com elas, né? Deus é justo e amoroso, tanto que se fez filho de homem se tornando carne. Jesus Cristo é Deus, não Maria nem os apóstolos. Mostra algum documento da igreja que fala que Maria e os apóstolos é Deus? Essa tradição judaica de venerar imagens de escultura? As imagens e esculturas no judaísmo têm outro contexto. Árvore da vida. Inclusive tem várias versões da árvore da vida. Tem textos, não, tem desenhos, que por trás desse desenho tem uma tradição, por assim dizer, uma interpretação, uma catequese por trás dessas imagens, que é a mesma coisa da iconografia católica. Só que na iconografia católica nós trazemos a pessoa dos santos, a pessoa dos apóstolos dentro do contexto iconográfico. Por quê? Porque os judeus nasceram pagãos, foram idólatras até, sei lá, 100 anos, 150 anos antes de Cristo. E cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né?
Aí eles têm esses escrúpulos por causa do passado pagão, por causa do passado idólatra deles. Mas a Igreja Católica já nasceu monoteísta. E nunca aceitou o paganismo, nunca aceitou a idolatria, nunca aceitou deuses estranhos. E, né, simples assim. Então, nós estamos num nível de maturidade que os judeus não estavam naquela época. Igreja Católica estar manchada de sangue. Igreja não estar manchada, igreja não ser índia má, igreja ser índia boa. Vai aprender a escrever primeiro, seu analfabeto. Daí depois você vai começar a entender o que lê. Porque nem adianta eu tentar te explicar, porque você não vai entender. Porque quem escreve da forma que você escreve é incapaz de interpretar um texto. São alguns textos. Eu acho que tem mais alguma coisinha no vídeo seguinte. Se eu me acho tão bons ou não. Protestantes, parem de falar sobre o que vocês não entendem. Aqui também teve bastante. Eu fiquei impressionado como que subiu muito o número de inscritos aqui desde que eu publiquei o vídeo anterior ao anterior a esse, né? Por favor, grava um vídeo reagindo para dar um ótimo adendo. Credo. Se você fala que você tem que adorar Deus e seu Filho e nada mais, porém os católicos adoram outras coisas além de Jesus. Não adoramos outras coisas além de Jesus. A única coisa que o católico adora, além do Pai e do Filho, é o Espírito Santo, que é Deus com o Pai, e o Filho procede do Pai e do Filho, que o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Aí o Fábio já mandou aqui. Fábio Freitas. É duro ter que responder sempre as mesmas acusações, não é? Pois é. Você sutilmente levou a conversa para uma discussão sobre judaísmo, sua área, para que você pudesse expor sua sabedoria e poder me chamar de ignorante. Isso é soberba, viu? Não, isso é simplesmente porque eu entendo de um assunto que você está dando palpite sem saber. Aí o que eu vou falar é o título do vídeo. Para de falar do que você não entende. Você quer dar a entender que eu, na ignorância, quis dizer que Jesus não cumpriu a lei. E foi exatamente o que você falou. Que Jesus foi um reformador, que Jesus não se submeteu à lei. Tá lá no outro vídeo. Basta procurar a conversa que eu vou falar. Jesus cumpriu a lei integralmente. Jesus foi irrepreensível do ponto de vista da lei. Só começou a falar alguma coisa da lei com Paulo. Por quê? Porque Jesus precisou cumprir a lei à risca. Por quê? Para que ele não fosse condenado de forma justa. Se Jesus não cumprir a lei de uma forma irrepreensível, então a morte de Jesus foi justa do ponto de vista do Sinédrio. Mas não foi. O próprio Sinédrio sabia que estava fazendo uma coisa errada ali. Você, com seu vídeo fraco e mentiroso, também deve parar de falar asneira. Mostra, por favor, alguma asneira, alguma mentira que eu falei. E já desafiei esse leigo, não teve coragem nem de refutar meus argumentos. É um tal de Marcelo. Ô Marcelo, eu só não respondi teus argumentos, porque como você pode ver, os meus vídeos têm bastante comentário. Então, teu comentário ficou perdido lá no meio dos outros comentários, por isso que eu não vi. Porque senão eu ia estar comentando ele igual eu tô fazendo aqui, ó. Com os outros comentários. Desafio. Você acha que eu vou perder meu tempo debatendo com você? Veja meu vídeo anterior, por que eu parei de debater. Cadê? Eu tenho mais o que fazer, tenho uma vida para cuidar, não tenho esse tempo livre que você tem aí não. Enquanto eu tô comendo aqui, tenho 5 minutos para terminar esse vídeo. Enquanto eu tô comendo, eu tô gravando vídeo porque não dá tempo de fazer. Se eu me acho tão bonzão, por que eu não aceito debater? Porque vocês não têm capacidade de entender o que eu falo. É isso. Eu falo, o céu vai ficar preto por volta das 7 horas.
Aí vem um monte de gente falando, quem é você para tentar entender os desígnios de Deus? Que bruxaria é essa que você está fazendo? Que paganismo é esse? O céu vai ficar vermelho, como assim vai ficar roxo? Sabe, coisas do tipo que eu sou obrigado a ouvir. Oração do dia, seu jeito relaxado de fazer o vídeo dá mais credibilidade ao que fala. Quando discuto com crentão, faço como o Olavo. Às vezes uma humilhação pedagógica é muito mais, sabe, menos humilhante do que você tentar, sei lá, não, meu irmão, você está certo em um ponto, mas olha, talvez você tenha... Isso é jeito de adestrar cachorro. Eu adestrava cachorro quando a gente tinha um Doberman e um monte de Poodle aí. Na época que eu morava com a minha mãe, sei lá, já tem quase 30 anos que eu comecei a aprender sobre adestrar animais, né? E até gato assim também, mas não precisa nem ser gato aqui de casa, gato da rua, gato lá na escola. Eu aplico o que eu aprendo sobre adestramento, mas eu sei as peculiaridades do gato, né? E essa forma de ficar com palavras mansas e faz o que você quiser, mas olha, eu vou ficar por aqui, bichano. Por fim, a gata lá que é gato selvagem mesmo, nunca ninguém pegou ela no colo, ela tá se esfregando no meu pé pedindo comida já, lá da escola, né? E por quê? Porque eu sei como que adestra o animal. E eu não vou aplicar tática de adestramento de animais para ser humano. Talvez a forma menos humilhante seja humilhar na cara dura. Aí não, eu vou estudar um pouco mais sobre isso e vou desmentir. Aí você vai estudar, você vai aprender e vai realmente saber do que você está falando. Porque por enquanto você não sabe. Então, eu até procurei as mensagens desse tal de Marcelo aqui, mas não rolou, não achei. Cadê? Não dá em árvore, mas em algas. Isso aqui é sobre vitamina B12. Algas, cogumelo, próximo. Deve ser triste a vida de um vegetariano, né? Só suplementar. Pois é. Legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou meu tempo aqui. Ter que voltar para o trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E comentem aí. Vamos ver. Quem sabe rola aí uma parte 2 desse vídeo. Comentando nos comentários.